Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Caio Campos e, junto com a professora Priscila do Amaral, desenvolvemos o projeto Vereadores Sensatos. Esse projeto busca fortalecer os vereadores para que eles consigam desempenhar com excelência os seus mandatos. A gente parte da premissa de que existem muitos vereadores bem interessados, vereadores com boa vontade no nosso país, bem intencionados, e que eles não conseguem fazer mais porque falta conhecimento. E não é culpa deles não ter. Estamos oferecendo aqui diversos conteúdos em nossas plataformas. Eu já estive vereador, a doutora Priscila é assessora jurídica, já representou aí várias situações de desafio, já tem praticamente 1.000 pareceres na área e nós temos desenvolvido esse projeto. E hoje nós estamos aqui no meio de um dos nossos cursos, o curso Método Legislar, em que a gente procura ensinar aos vereadores, aos assessores, às equipes das câmaras, o que é o poder de legislar. E hoje, especificamente nesse momento, nós vamos falar sobre um dos temas mais polêmicos que existem, que é sobre a possibilidade de o vereador poder apresentar uma proposta de lei que, se for aprovada, poderá implicar gastos. E aí eu gostaria de agradecer a doutora Priscila do Amaral, que tem feito essa parceria comigo. E antes de eu contar o caso, eu queria saber se a doutora Priscila quer complementar essa introdução. Quero agradecer a parceria, doutor Caio, e dizer que quando a gente faz um estudo mais aprofundado a respeito do que é possível um município legislar, nós vamos descobrir que o vereador pode fazer bastante coisas. Claro, de modo racional, de modo sensato. Não apenas querer criar números. Muitas vezes vocês ouviram eu falar sobre isso. Criar números de leis ou ter várias leis aprovadas na casa não significa que elas são eficientes. Mas quando a gente estuda aprofundadamente as questões, tanto na questão constitucional pura, decisões dos tribunais, vamos ver que o vereador pode fazer mais do que dizem. Porque muita gente diz por aí que vereador não pode fazer nada, que vereador não faz nada. Mas será que isso é verdade? Então, agora, nesse bloco, nós vamos conversar sobre a competência do prefeito municipal, a competência concorrente com os vereadores e algumas análises jurisprudenciais. O que o STF fala a respeito disso? A gente sabe, por óbvio, que a evolução da sociedade é constante. A gente sabe que também que daqui a pouco muitas decisões podem ser modificadas, não é mesmo? Podemos ter decisões mais favoráveis. Podemos. Mais restritivas? Também podemos. E com certeza eu e o Dr. Caio assumimos o compromisso depois, se eventualmente isso acontecer, de atualizar, então, esse bloco de competências, tanto do prefeito e a competência concorrente. Vamos lá, então? Exato, doutora Priscila. E a vocês que estão nos assistindo, nós temos uma plataforma, que é a plataforma dos vereadores sensatos. Para acessá-la não é difícil, é só entrar no site vereadorsensato.com.br, lá você vai achar o link para a plataforma. E nós temos uma modalidade que vocês conseguem assinar por um valor simbólico mensal. Todos os vereadores, todos os servidores da Câmara terão acesso a essa plataforma. E aí, eventualmente, esses assuntos sendo atualizados, vocês terão acesso aos cursos que estarão lá na plataforma que eu e a doutora Priscila gravamos durante todos os dias da semana, 24 horas por dia, todos os 7 dias por semana. Por outro lado, caso você queira apenas assinar o curso, esses cursos a gente disponibiliza por 3 meses a partir da sua assinatura. Então, você tem alguns caminhos aí, lembrando que a Câmara mesmo pode fazer esse investimento, porque a formação dos vereadores é do interesse do Poder Legislativo. Mas vamos lá ao nosso assunto. Primeiramente, eu quero fazer uma ressalva, doutora. Tudo isso que nós vamos falar, que o vereador pode fazer, isso pode não ser uma realidade do seu município, porque pode ser que a sua lei orgânica proíba o vereador de poder tudo isso que nós temos a demonstrar. E uma curiosidade é que quem cria a lei orgânica é a própria Câmara. E ela não é nem sancionada pelo prefeito, ela é promulgada pelos próprios vereadores.
Então, existem leis orgânicas que existem para atrapalhar a Câmara, mas elas atrapalham a Câmara porque a Câmara permite. Porque no momento que a Câmara despertar para entender qual é a sua verdadeira potência, quais são os seus potenciais, as suas possibilidades, ela vai corrigir a lei orgânica. E eu e a doutora Priscila podemos auxiliar nessa atualização da lei orgânica e do regimento interno. Vamos ao caso concreto. Até 2015, prevalecia a lenda de que os vereadores não poderiam jamais apresentar projetos de leis que implicasse gastos. Porém, houve mudanças no nosso cenário, no nosso país. Como muito bem disse a doutora Priscila, o direito é vivo. E então, olha o que aconteceu. Lá no Rio de Janeiro, um vereador, no estado do Rio de Janeiro, um vereador de uma das cidades, São Gonçalo, se eu não me engano, apresentou um projeto de lei que pretendia determinar que todas as escolas da rede pública municipal deveriam ter uma câmera de segurança instalada. Obviamente, um projeto dessa natureza vai representar, se for aprovado, gastos, vai representar despesa. E aí, esse assunto não foi facilmente recebido pelo Poder Executivo. Por outro lado, a Câmara aprovou esse projeto e o projeto seguiu para a sanção do prefeito. O prefeito foi judicializando, a Câmara foi defendendo, e isso chegou ao STF. E o STF disse o seguinte, em decisão no agravo em recurso extraordinário 879, melhor dizendo, 878911. E os ministros vereador apresentar projeto que gere gastos. O que o vereador não pode fazer é apresentar um projeto sobre assunto de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Traduzindo, o que o vereador não pode fazer é apresentar um projeto que trate de um assunto que só possa ser tratado pelo prefeito. Como assim? Olha, existe uma infinidade de assuntos, existem infinitos assuntos. Sobre a maior parte deles, os vereadores podem apresentar projetos de leis. Imagina minhas mãos, eu tenho 10 dedos aqui. Vamos imaginar, cada dedo é um assunto. Existem poucos assuntos que são do prefeito. Onde eles estão escritos? No artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. É claro que tem um outro ponto ou outro mais adiante que também falam de competência privativa do prefeito, como exemplo, as leis orçamentárias lá do artigo 165 da Constituição. Mas o STF foi bem prático, falou, olha, não sendo assunto previsto no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição da República, o resto, o vereador pode legislar sobre eles, mesmo se gerar gastos. E aí existem algumas condições, obviamente, mesmo que gere gastos, poderá apresentar se também houver amparo no PPA e na LDO, bem como na Lei Orçamentária Anual. Mas, de modo geral, essa é a regra. E agora eu vou devolver a palavra para a doutora Priscila, mas eu preciso ponderar novamente. Isso que nós acabamos de falar é a regra geral do nosso país. Mas aí no seu município, a lei orgânica pode ter falado o seguinte, olha, aqui no meu município, vereador e nada é a mesma coisa. Aqui no meu município, o vereador não pode. Ah, o STF falou que pode? Não, o STF falou isso aí, mas isso aí é para lugar desenvolvido. Isso aí é para lugar onde existe poder legislativo. Mas aqui na minha cidade, nós estamos na época da Idade das Pedras ainda. Então, aqui, estando na idade da época das cavernas, né, na época da Idade da Pedra, aqui na minha cidade, aqui o vereador e nada é a mesma coisa. Aí o vereador vai lá e fala, exatamente, aqui eu não valho nada. Eu e nada sou a mesma coisa, porque na lei orgânica municipal eu falei que eu não posso fazer isso. Poxa, vereador, mas por que você não muda a lei orgânica? Porque doutor. Quanto à lei orgânica, então acho que está na hora de se alterar a lei orgânica, não é, doutor?
Eliminar essa lei orgânica arcaica que não está acompanhando o desenvolvimento, como mesmo o doutor falou, como eu vou repetir, a questão que o direito é vivo, que a legislação é viva, então ela vira e mexe e vai ser modificada. É importante que a legislação maior, que a Carta Maior do município seja, então, atualizada. Não adianta ter uma lei orgânica de 1994 e acreditar que nela está disposta todas as suas considerações e o que o vereador pode ou não fazer. E o vereador tem competência para alterar, então, a lei orgânica. É importante, preste atenção sobre isso e valorize o papel. Um dos maiores papéis do vereador é representar a população. E isso não é o prefeito que faz, e sim o vereador. Então, a que ponto estamos de representação com vocês, vereadores? Estamos sendo bem representados ou não estamos? A quem cabe, então, se atualizar, se desenvolver? A sua atuação. Mas, então, o doutor Caio, ele trouxe toda uma base. Agora a gente vai estudar o ponto a ponto do direito, o que as decisões têm falado a respeito de algumas situações, e, por fim, nós vamos falar se vereador pode ou não propor e que tipo de projeto de lei que vereador pode propor, então, no seu município. Doutora, eu posso compartilhar a tela? Vamos lá, então. Foi? Foi. Então, vamos conversar a respeito, então, a iniciativa privativa do presidente da República, que vai se aplicar, então, lá para o nosso prefeito municipal, que segue, então, a simetria. Eu vou falar sobre o artigo 61, inciso 2º, vou conversar com vocês, vou passar um pouquinho a respeito das decisões dos tribunais. Doutor Caio, fique à vontade, então, para me interromper. Eu vou ler aqui essa primeira parte e depois o doutor Caio continua conversando com nós, né? Então, o artigo 61 fala sobre a competência de iniciativa privativa do presidente da República, que também cabe ao prefeito municipal. São as leis, né? Né? E judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, nesse caso. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Organização do MP e Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do MP e da Defensoria Pública dos Estados. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6º. E os militares das Forças Armadas, que não é o nosso caso no município. Então, preste bem atenção na questão da criação de cargos, funções ou empregos públicos e servidores públicos da União, né? Nesse caso, a estabilidade, provimento de cargos, regime jurídico. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito das decisões dos tribunais, mais precisamente do STF. O Constituinte Estadual não pode estabelecer hipóteses nas quais seja vedada a apresentação de lei, de projeto de lei pelo chefe do Executivo, sem que isso represente ofensa à harmonia entre os poderes. Então, não pode, então, a Carta Constitucional Estadual, estabelecer hipóteses de limites, né, para que o chefe do Poder Executivo apresente projeto de lei. Então, possivelmente, lá na sua Constituição Estadual não tenha nada sobre isso. Assim desejamos, né? Surge constitucional, lei de iniciativa parlamentar, a criar conselho de representantes da sociedade civil, integrantes da estrutura do poder legislativo, com atribuições de acompanhar ações do poder executivo. Eu não vi nenhum projeto de lei a respeito disso,
Mas é possível, então, o vereador criar um conselho de representantes da sociedade civil. Esse conselho, né, ele vai ser da estrutura do poder legislativo, que ele tem a função, então, de acompanhar as ações lá da prefeitura, do poder executivo. Esse próximo que eu vou ler para vocês é justamente aquilo que o Dr. Caio nos trouxe, a respeito da possibilidade, então, do vereador criar projeto de lei, né? Não mais assiste ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa constitucional de fazer instaurar com exclusividade em matéria tributária o concernente processo legislativo, sobre a égide da Constituição Republicana de 88. Também, o membro do Poder Legislativo dispõe de legitimidade ativa para iniciar o processo de formação das leis, quando se trata de matéria de índole tributária, não mais subsistindo em consequência a restrição que prevaleceu ao longo da Carta Federal de 1969. Então, aqui ele reforça que é possível, então, membros do Legislativo criar projetos de leis a respeito de matéria tributária. Muitas vezes isso causa dúvidas, né? E já vi também vereadores que ficam com dúvidas e às vezes até com medo, sabia, doutora? A respeito de, vou propor um projeto de lei de direito tributário e será que vai ser bem visto? Vou criar inimizade com o prefeito? Paciência, é possível criar o projeto de lei. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo chefe do Poder Executivo. Matérias relativas ao funcionamento da administração pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo precedentes. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. Aqui eu acabei repetindo a colagem. Mas, enfim, apenas as matérias privativas do prefeito, que são aquelas previstas no artigo 61 da Constituição Federal, que eu li para vocês de iniciativa, são matérias privativas. Isso significa que o vereador não pode propor um projeto falando sobre servidores públicos, sobre a organização administrativa, não é mesmo? Doutor, se quiser trazer alguma coisa, só está sem... taxa de concurso público não versa sobre matéria relativa a servidores públicos, aquela que está prevista no parágrafo 1º do artigo 61. Dispõe, isso sim, sobre condição para chegar à investidura do cargo, que é o momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público. Inconstitucionalidade formal não configurada, ou seja, o vereador que deseja propor projeto de lei a respeito de isenção de pagamento de taxa de concurso público pode propor. A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical de inconstitucionalidade. Então, criei um projeto de lei sobre servidores públicos. Eu, como vereadora, criei um projeto de lei como servidores públicos. O prefeito, que é meu colega da mesma situação, vamos dizer assim, ele vai lá e sanciona o projeto. Será que essa sanção convalida esse vício? O STF entende que não convalida. Então, ele vai continuar sendo inconstitucional. Outra matéria bem interessante que eu encontrei aqui é sobre... Aprovei o projeto de lei, ok? E o prefeito não fez mais nada. Parou, não teve andamento. Será que eu posso criar uma outra lei criando um prazo para que o prefeito faça alguma coisa com essa lei? O STF entendeu que não é possível, né?
Tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar prazo para o exercício dessa prerrogativa sua. Não havendo aumento de despesa, o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo ele a emendas que não guarde estrita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo e que digam respeito à matéria que também é de iniciativa privativa daquela autoridade. Doutor, quer trazer alguma coisa a respeito disso? Doutora, está muito bem explicado. Pode ficar à vontade, mas vale lembrar aqui, no caso das leis orçamentárias, que os vereadores podem fazer emendas de anulação, com base nesse entendimento também, mas isso já era antes. O vereador pode tirar um pouco de recurso de um lugar e passar para o outro, mas eles não podem fazer emendas de receitas, colocando recursos que não estão previstos no orçamento. Guarda bastante relação com esse tema aí. Te agradeço pela oportunidade. Pode continuar, por favor. Exatamente. É importante trazer esse aspecto, doutor, por quê? Porque muitos se têm essa pergunta e muitos têm esse posicionamento, que havendo um projeto de lei, que é de iniciativa privativa do chefe do executivo, o vereador não pode fazer nada. Então, o STF definiu que sim, que pode ser feito, mas tem que ter uma relação temática, né? Uma estreita relação temática ali, não pode fazer uma emenda que diria que era uma emenda Jabuti, eu não sei se o doutor lembra da emenda Jabuti, que criava-se os projetos, então colocava uma matéria nada a ver com o projeto de lei, né? É possível, então, fazer uma emenda e realizar, né? O legislativo tem essa prerrogativa. Então, o doutor Caio, lá no começo, ele falou sobre isso. O vereador pode propor projeto de lei que cause aumento de despesa ao executivo? E aqui eu trouxe, né? Não usurpa a competência privativa do chefe do executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não se trata de estrutura ou atribuição dos seus órgãos, nem o regime jurídico dos seus servidores. Então, é possível, sim, criar projetos de leis que criem despesas, então, lá no Poder Executivo. A criação por iniciativa parlamentar do programa municipal a ser desenvolvido em logradouros públicos não invade a esfera da competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Doutor, quer trazer alguma coisa? Posso continuar? Dá um sinalzinho aí que eu continuo. A disciplina jurídica do processo de elaboração das leis tem matriz essencialmente constitucional, pois reside no texto da Constituição, e nele somente os princípios que regem o procedimento de formação legislativa, inclusive aqueles que concernem o exercício do poder de iniciativa das leis. A teoria geral do processo legislativo, ao versar a questão da iniciativa vinculada das leis, adverte que esta somente se legitima considerada a qualificação eminentemente constitucional do poder de agir em sede legislativa. Se houver no texto da própria Constituição um dispositivo que de modo expresso a preveja. Em consequência desse modelo constitucional, nenhuma lei no sistema de direito positivo vigente no Brasil dispõe de autoridade suficiente para impor ao chefe do Executivo o exercício compulsório do poder de iniciativa legislativa. Tem um projeto de lei lá que não anda, né? Ou não um projeto de lei, mas um projeto que foi conversado com os vereadores que o prefeito iria realizar na cidade, mas ele não realizou. Será que o vereador pode ir lá e dizer, não, você está na hora de ter esse exercício, esse poder de iniciativa? Ele pode fazer isso? O STF entendeu que não, que no nosso direito positivo vigente no Brasil, isso não é possível. Então, cabe a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, a iniciativa desse projeto de lei. Doutora, posso dar um exemplo? Pode. Nesse contexto, eu queria lembrar de uma situação que eu vi, um regimento interno, melhor dizendo, uma lei orgânica de uma cidade,
tinha uma regra absurda que falava o seguinte: se o prefeito não encaminhar a proposta de lei orçamentária anual até determinado prazo, a Câmara vai apresentar essa proposta de lei orçamentária anual. Isso, eu não estou exagerando, se alguém quiser pesquisar, pode chamar no particular, aí eu passo o nome da cidade, mas é totalmente constitucional e há um bom tempo, inclusive, já existe um entendimento do STF sobre isso. Olha só, mais de 20 anos. Temos aí 25 anos aproximadamente, no momento que nós estamos gravando, até mais de 25, no momento que estamos gravando essa aula aqui. Então, não existe isso, devolvo a palavra para a doutora Priscila. Boa essas leis. Por isso, a necessidade de fazer uma reforma da lei orgânica, uma análise pontual, porque tem coisa aí que já não bate mais. Não adianta muitos municípios aí que eu conheço, e vou reforçar, né, doutor, que estão lá com a sua lei orgânica de 1994, porque é a melhor e porque eu entendo toda ela. Mas ela não está acompanhando o desenvolvimento da sociedade geral como um todo, e nem como direito. Como eu disse, o direito é vivo. Na instauração do processo legislativo em tema de direito tributário. A gente já conversou a respeito disso e eu vou reforçar. A iniciativa reservada por constituir matéria de direito estrito não se presume e não comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação do poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. O ato de legislar sobre direito tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, não se equipara, especialmente para fins de instauração do respectivo processo legislativo, ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado. Doutor, quer trazer alguma coisa? Eu posso passar. Lei Alagoana, de 6.553 de 2000, que cria o programa de leitura de jornais e periódicos em sala de aula, a ser cumprido pelas escolas da rede oficial e particular do Estado de Alagoas, iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do Estado. Lei de iniciativa parlamentar que afronta, então, o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, o princípio da simetria federativa de competências. Iniciativa louvável do legislador alagoano, que não retira o vício formal da iniciativa legislativa. Então, veja bem, nesse caso aqui, foi numa competência estadual, mas eu já vi projetos de leis de vereadores desejando, então, que houvesse alguma coisa dentro da escola, que fosse realizado dentro da escola alguma situação semelhante. E por isso que eu colecionei aqui. Tem chances também de ser inconstitucional por vício de iniciativa. Então, agora a gente está quase finalizando, doutor. E a pergunta... Quase não, esse é o último slide. A pergunta é: quais são as matérias que o vereador pode propor projeto de leis? Então, são todas aquelas que não se inserem na competência privativa do chefe do Poder Executivo. E a gente tem um julgado afirmando sobre isso, que é aquela questão da matéria, né? A Constituição de 88 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em tema tributário, né? A questão, eu não vou ler de novo, mas respondendo a pergunta, o artigo 61 da Constituição Federal delimita, então, quais são as competências privativas do chefe do Poder Executivo, e isso se aplica, então, ao município. As demais e todo o que a gente já conversou a respeito dos julgados são matérias que é possível, então, o vereador propor projetos de lei sem incorrer em um vício de inconstitucionalidade. É claro que nós aqui recomendamos sempre que vocês analisem caso a caso, artigo por artigo, não adianta vocês fazerem cópias ou pegar o projeto de lei aí no Google, né, ou qualquer outro buscador, e sair protocolando na Câmara, porque muitas vezes um artigo só vai estar lá definindo as atribuições
de um servidor do município. Daí não pode acontecer, não é mesmo? Doutor, era isso que nós tínhamos. Você está sem áudio. Peraí. Doutora, eu queria só complementar, se a senhora me permitir. Também é o seguinte, vereadores, é sempre necessário analisar de acordo com a sua lei orgânica municipal. Lembra que eu falei, eu sei que eu exagerei um pouquinho, mas era para chamar atenção. Mas pode ser realmente, a doutora mostrou aí vários pontos que o vereador pode legislar sobre eles. Por exemplo, assunto tributário. Hoje eu estava conversando com o vereador que ele tem interesse de isentar uma parte maior da população da contribuição social de custeio da iluminação pública. Tem vereador que fala que é taxa de iluminação pública até hoje, dá até iluminação pública, pessoal. O que se cobra é COSIP, mas enfim, de acordo com a STF, ele poderia ajudar o mais pobre, poderia isentá-los de acordo com uma faixa de consumo maior. Mas a lei orgânica da cidade dele fala, não, não, para com isso, vereador não vale nada aqui não, gente, para com isso. Então, assim, mesmo que você tenha copiado o projeto do colega vereador da cidade mais desenvolvida do nosso país, na cidade dele o vereador pode, porque o vereador lá tem liberdade, o vereador lá é um representante do poder legislativo. Agora, às vezes, na sua cidade, aí o que nós temos, às vezes, é só um despachante mesmo, não é bem um vereador de verdade. É uma pessoa que foi, eleita ali para aprovar os projetos que interessam ao prefeito. Então, se for desse jeito, não adianta apresentar esse projeto, porque aí a sua lei orgânica certamente vai falar que vocês não podem fazer isso. Aí alguém vai perguntar, poxa, mas a lei orgânica fala que não pode, mas o STF falou que pode. O que vai prevalecer nesse caso? De acordo com a autonomia do seu município, vai prevalecer a sua lei orgânica. A sua lei orgânica vai falar, o STF fala, o município tem liberdade para definir. Então, vocês que definiram que o vereador aí não pode valer muita coisa. Ah, mas eu quero que o vereador valha. Fácil, vamos corrigir a lei orgânica. O que precisa? Observar as regras do artigo 29 da Constituição. Precisa de votar em 2 turnos, com o interstício mínimo de 10 dias, ou seja, a votação, o intervalo de uma votação para outra tem que ter pelo menos 10 dias e tem que ter 2/3 dos votos dos vereadores. Se houver isso tudo, vocês conseguem mudar na lei orgânica de vocês. Ah, fiquei com dúvida. Chama a gente. Procura aí a doutora Priscila na internet, me procura, vocês vão achar. No nosso site tem os nossos telefones. Nosso site é vereadorsensato.com.br. E, enfim, doutor, eu encerro a minha participação, te agradeço muito e passo para a senhora para as considerações finais. Eu quero agradecer, então, ao Dr. Caio, novamente, pela parceria, e agradecer a todos que desejam, né, e que estão aqui nos acompanhando nesse projeto e nesse método legislar. Hoje a gente finaliza, então, a aula sobre competência legislativa, conversamos a respeito de competência concorrente e competência privativa. Quais são as matérias, então, que o vereador geralmente causa muita dúvida, causa dúvida também para os servidores, causa dúvida para assessor legislativo ao elaborar, então, o parecer jurídico a respeito da lei. E eu acredito que a gente passou o tópico ponto a ponto, detalhadamente, e muitas vezes repetindo matérias para que entre, né, na consciência de vocês que é possível, então, propor projeto de leis, é possível realizar alguma coisa, é possível se posicionar de maneira diferente. Estamos aqui, então, para colaborar no mandato de vocês e com a Câmara de Vereadores. Era isso, doutor. Eu agradeço novamente e até a próxima. Até breve, pessoal. Assistam nossos demais vídeos, participem dos nossos cursos, assinem nossa plataforma. Um abraço e obrigado. Tchau.